Rompido o silêncio. Senador Demóstenes Torres está depondo na CPMI do Congresso e nega envolvimento com a rede criminosa comandada por Carlinhos Cachoeira. Parentesco perigoso. O Ministério Público de Goiás abre inquérito para investigar o Procurador-Geral de Justiça Benedito Torres, irmão de Demóstenes, e mais 42 pessoas, todas com nomes citados nas conversas de Carlinhos Cachoeira gravadas pela Polícia Federal. Dilma Rousseff quer montadoras de automóveis abrindo as contas para que o país fique sabendo a margem de lucro de cada uma delas. E jornalistas reivindicam que crimes cometidos contra os profissionais de imprensa sejam investigados na esfera federal. Ao vivo, nós vamos conversar com José Taveira. Ele foi o homem escolhido para fazer a nova gestão do Detran de Goiás. Vamos saber como está o Detran, como o Detran vai seguir daqui para frente. E se você tiver alguma dúvida, pode ficar atento, porque nós vamos redimir a sua dúvida também. O JM está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Confira agora a previsão do tempo para Goiânia. A temperatura mínima pela madrugada foi de 19 graus, a máxima vai chegar a 30 graus no decorrer do período. A umidade do ar está variando entre 39% e 86%. O dia está de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Você vê aí o céu da Praça Tamandaré liso, azul, sem nenhuma nuvem. O frio continua no final da tarde. Manchetes dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo. Lula rebate Mendes, que reafirma pressão no STF. A Folha de São Paulo ainda traz em suas manchetes de capa: comissão quer que plantio de droga deixe de ser crime. Estado de São Paulo. Oposição pede investigação e Lula diz estar indignado. O Estado de São Paulo ainda traz em suas manchetes de capa: comissão quer descriminalizar drogas para o uso pessoal. O Globo, guerra de versões entre Lula e Gilmar desafia CPI e Supremo. O Globo ainda traz em suas manchetes de capa: CPI decidirá hoje sobre governadores. Correio Brasiliense, governo divulga salários em junho e divide esplanada. Correio Brasiliense ainda traz em suas manchetes de capa: Código Penal, usar drogas pode deixar de ser crime no Brasil. 0 hora de Porto Alegre, encontro misterioso, Mendes confirma diálogo, Lula se declara indignado. O 0 hora de Porto Alegre ainda traz em suas manchetes de capa: pedágios, Tarso tenta pôr fim às divergências. O Popular, Operação Monte Carlo, MP de Goiás investiga procurador, 4 secretários, 34 policiais e mais 4 citados. O Popular ainda traz em suas manchetes de capa: saúde, falta luva e o APA, que é o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, reduz leitos em UTI. Boa tarde, Cláudio Curado. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, telespectadores. 3 manchetes chamam a atenção pela continuidade a questão entre Gilmar Mendes, o ex-presidente do STF, agora apenas ministro do Supremo Tribunal Federal, e o encontro dele com o presidente Lula. O que me chamou a atenção ontem, Kleber, foi que o encontro se deu no dia 26 de abril. E apenas um mês depois que o senhor Gilmar Mendes foi se mostrar indignado com o suposto pedido, desmentido pelo ex-presidente, desmentido pelo ex-ministro Nelson Jobim, local onde o escritório de Nelson Jobim foi o encontro dos dois, que desmentiu a conversa, a fala de Gilmar Mendes. E o que chama atenção é isso: apenas um mês depois... Um está mentindo. Ele e o Lula... O que me consta que se alguém te faz uma proposta decorosa, a sua indignação ela é imediata. O que me estranha é que o ministro Gilmar Mendes levou um mês para ficar indignado, e justamente na semana em que se discute a possibilidade de se convocar governadores para depor, e aí principalmente pela questão da maioria, como o governo tem maioria, a possibilidade concreta de se convocar primeiramente o governador de Goiás, Marconi Perillo, e apenas a partir do momento que há um nome de grandeza como do governador, com a possibilidade de ser inquirido pela CPMI, que Gilmar Mendes veio a público mostrar a sua indignação, justamente pelas páginas da Veja, que nunca morreu de amores por Lula e sempre fez campanha cerrada contra o ex-presidente. Então, você tem que tentar analisar que pode haver mais do que as entrelinhas nessa questão. E essa questão, Cláudio, de descriminalizar o uso de droga? Olha, é interessante a proposta, até porque vem sendo defendida por
grandes próceres do país, e o Fernando Henrique Cardoso defendeu a questão da descriminalização da maconha. E ontem uma das pessoas membros dessa comissão que está estudando essa reforma no Código Penal, dizendo que realmente, aí eu concordei com o argumento dela, dizendo que a questão das drogas tem que ser vista pelo ponto da saúde pública. O crack, mais do que um usuário, um transgressor da lei, a pessoa ela é uma dependente química e precisa de tratamento, em vez de apenas ser criminalizado o uso do crack e a pessoa ser encarcerada. Na verdade, as pessoas precisam de tratamento, é um ponto de vista bastante interessante. Agora, ao mesmo tempo que descriminaliza, a proposta descriminaliza o uso pessoal, a pessoa tem uma pequena quantidade de drogas para uso, criminaliza mais o traficante. Então, agora, para você ter acesso às drogas, você vai ter que ter acesso ao traficante. Pois é, mas não teria que ser assim. Por exemplo, no Brasil se proibiu as armas dentro dos lares das pessoas decentes, mas não fechou as fronteiras para que entre armas ilegais, armas contrabandeadas, para ficar na mão dos bandidos. Ou seja, as famílias ficaram refém dos bandidos. Agora, ao invés de apertar o cerco em cima dos traficantes, falam em descriminalizar o uso da droga. Não tem que apertar o cerco e fechar esses traficantes. O contrassenso é que na proposta que descriminaliza para o pequeno usuário de pequenas porções, aumenta a pena para o traficante. Aí como é que vai ficar? O Estado vai fornecer a droga, porque se em vez de pegar 5, 10 anos, o traficante pegar 30 anos, evidentemente que ele vai pensar 2 vezes antes de traficar, e aí como que o usuário vai ter acesso à droga? É uma questão que não foi ainda encaminhada, bem digerida por essa comissão, mas a questão de tratar como caso de saúde pública é uma proposta bastante interessante. Muitas pessoas defendem, principalmente no caso da maconha, que seria considerada uma droga mais leve, e essa tendência, isso vai gerar muito debate ainda, até porque é uma questão muito controversa no meio da sociedade. A questão do crack, ela tem chamado a atenção em 3 países, grandes potências mundiais, a Alemanha, a Holanda e os Estados Unidos. E nos 3, eles já chegaram à conclusão, e o Brasil já sabe disso, porque já vieram várias teses sobre isso, que o doente, o usuário do crack, o dependente químico, ele não trata opcionalmente, ele tem que ser conduzido a um hospital manicomial, a um presídio manicomial, onde ele vai ser, ao mesmo tempo que cumpre a pena, tratado. Porque se depender dele, ele não tem essa força para vencer a dependência química. Em contrapartida, essa lei não é aplicada aqui, porque o governo não quer trazer para as costas dele a responsabilidade de abrir esses hospitais. Eu acho que a grande questão que você tratou bem é essa questão que o governo federal precisa repassar mais recursos para estados e municípios investirem na montagem dessa uma estrutura eficiente, que tem um nome realmente de estrutura para atender os dependentes de crack. O que você tem são estruturas isoladas, casas de apoio, casas vinculadas a ONGs, a igrejas, mas a estrutura estatal pública para tratar, e aí de forma realmente tem que levar a pessoa, essa coisa de deixar a pessoa por conta dela para ela querer se internar para tratar crack, isso não vai resolver. Levar a pessoa coercitivamente para ser tratada, agora precisa ter aonde. Exatamente. Você não, eu vou te levar para onde? Não sei, mas eu vou te levar, aí fica complicado. Falta o governo federal, principalmente o governo federal, sair do discurso muito bonito até agora e passar para a prática de passar recursos, dinheiro para estados e municípios e aí cobrar deles uma aplicação correta, eficiente dessa verdadeira epidemia que cada vez vai se alastrando e vai envolvendo mais a sociedade, que é o uso do crack, uma coisa terrível, hoje uma epidemia no Brasil. Como as coisas funcionam aqui, assim, por exemplo, na Suíça, houve um período, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que foram proibidos os hospícios, né? Os hospitais psiquiátricos onde as pessoas ficavam entre muros. Em contrapartida, à medida que esses hospitais foram sendo desativados, o governo federal criou o médico assistente da pessoa que tem problema psiquiátrico lá na casa dela. E se responsabilizou também pela construção de instalações especiais nesses lares para essas pessoas viverem dignamente por problemas psiquiátricos. Aqui no Brasil proibiu, acabaram com os hospitais psiquiátricos de Muros Altos, o Adalto Botelho acabou, só que não criou nenhuma assistência. As famílias tiveram que se virar com seus pacientes psiquiátricos e aí eles estão sofrendo muito mais e estão aí pelas ruas, se você quiser, qualquer um quiser, saia pela Praça Tamandaré, no mínimo vai encontrar uns 5 lá, assim, no mínimo. Né? Tira das costas do governo, joga para a família, enfim, fica para ninguém. Mas essa questão... E acho que essa questão das drogas vai fazer a mesma coisa. Ninguém vai tratar de ninguém e a sociedade vai ficar refém dos traficantes. A luta antimanicomial, ela tirou, realmente acabou com aqueles presídios que eram depósitos de doentes que não tratavam as pessoas. Era terrível. Hoje você tem várias terapias. Goiânia tem uma estrutura de CAPS, de Centro de Atendimento Psicossocial,
que é quase modelo no Brasil, que atende muito bem. Você tem mais de 500 pacientes que já estariam jogados no hospício e que hoje são tratados, fazem terapia e à medida do possível, levam a vida normal. Com relação à questão das drogas, em Zurique, na Suíça, havia até uma praça disponibilizada para os usuários de drogas pesadas. No caso lá era a heroína, naquela época da década de 70 e 80. Seria como se você pegasse uma praça como a Tamandaré e falasse assim, quem quiser usar crack pode vir para a praça. Vai ter apoio médico, vai ter apoio psicológico para quem quiser, que estiver usando, quiser deixar. Isso foi feito há alguns anos, mas não funcionou e voltou à repressão ao uso de drogas. Mas é uma discussão bastante interessante, que a gente pode, inclusive, depois trazer até um médico psiquiatra aqui, até para discutir essa questão da descriminalização ou não das drogas, principalmente as leves. É verdade, tem razão. Bom, daqui a pouco a gente fala com José Taveira, é o presidente do Detran. Vamos conversar com ele sobre essa nova missão que ele recebeu do governador de Goiás e saber como está o Detran. Nós voltamos já já. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade? Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Roque mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Voltamos com o JM. Nosso entrevistado agora é o presidente do Detran, José Taveira.
amigo de tantos e tantos anos, é muito bom recebê-lo aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Como é que o senhor recebeu o Detran? Olha, o Detran eu recebi como um órgão que precisa de ser modernizado. O Detran tem uma arrecadação significativa do ponto de vista financeiro, é um supridor natural de recursos às demandas do Estado, a própria Fazenda, Segurança Pública, enfim, historicamente o Detran foi esse supridor de recursos. Ao tempo em que ele passou décadas suprindo o Estado de recursos, ele não olhou para dentro e se tornou um órgão anacrônico. É um diagnóstico até prematuro que eu fiz nesses primeiros dias de gestão, porque eu estava muito envolvido até sábado da semana passada com a transferência do IPASGO para o novo presidente Sebastião Ferro. Então agora, a partir de ontem, propriamente dito, é que eu estou me assenhorando do Detran, mas não tem medo de te afirmar que esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar lá. Como é que nós vamos sair dessa situação? Modernizando o Detran. O senhor fala, quando o senhor fala modernizar, o senhor coloca nisso aí também aquela questão dos computadores que eram de antigos, boa parte deles já está sucateada? Inclusive isso, na área de TI nós vamos ter que fazer pesados investimentos, porque a modernização do Detran passa pela evolução na área de tecnologia da informação, implantação de biometria e esse tipo de coisa. Nós temos já bastante avançado, é um projeto do ex-presidente Edivaldo, é um VaptVupt bastante moderno. Já está funcionando, já? Já está funcionando com a taxa de 99% de aprovação por parte do usuário. Nós temos que investir pesado em vistorias. Que é um outro gargalo já. Exatamente. O senhor pensa em terceirizar as vistorias? Não, eu penso em o Detran assumir toda a vistoria. Eu acho que é uma questão de nós nos modernizarmos tecnologicamente e fisicamente falando. Porque tecnologicamente o Detran ainda faz a vistoria assim, ó, pega aquele solvente, vai ali onde é o número do chassi do carro, lava, põe o papel e passa o lápis. Isso. Hoje nós já temos Detrans no Brasil que você insere uma microcâmara dentro do motor e ela faz tudo isso em questão de segundos. Evidentemente, e de forma muito mais segura também. Muito mais segura, muito mais com menos possibilidade de corrupção num processo desse de vistoria. Quase que anula a possibilidade de ajeitamento ou de corrupção num processo desse. Então nós vamos investir em tecnologia da informação, em biometria, enfim, vamos modernizar o Detran. Em quanto tempo? O Detran atende por ano 5 milhões de pessoas. Isso é praticamente a população do Estado. Então, a gente quer botar alguns serviços na internet para evitar o êxodo, o deslocamento dessas pessoas até as nossas sedes, inclusive as lojas do sistema VaptVupt. Então, eu acho que ao longo aí de um ano, dá para desenvolver um trabalho bom de modernização do Detran. Eu prometi ao governador Marconi Perillo que eu arrumava o IPASG em 2 anos e gastei 17 meses. Então eu estou falando em modernizar o Detran em 1 ano, talvez a gente consiga num espaço menor de tempo. José Taveira, boa tarde. Boa tarde. Eu sempre quis conhecê-lo, até por acompanhar desde o trabalho. Vocês não se conheciam pessoalmente? Não, nós já almoçamos várias vezes no mesmo restaurante, mas eu não conhecia. E perdeu a oportunidade de fazer pagar o almoço para você, hein? Para fazer uma brincadeira aqui, eu acho que o governador não gosta do senhor. Porque manda o senhor para o IPASGO. Aí depois que o senhor resolve, tá bom lá, agora eu vou te mandar para outro problema, que é o Detran. É uma prova da competência do senhor, faço essa brincadeira. Eu queria falar primeiro do IPASGO. Qual foi a situação que o senhor encontrou lá? E qual a situação, qual vai ser o IPASGO que vai ser passado para a gestão do servidor público, que é uma promessa de campanha do governador, e parece que agora, até meados do ano, vai ser concretizado isso. Primeiro eu vou te dizer uma coisa. Ao longo do período do governador Marconi Perillo, eu passei por coisas, por gestão de órgãos, cujos problemas eram do tamanho do IPASGO.
que era o processo de liquidação da Cachego, a federalização do BEG, a agência de fomento que não tinha estrutura e estava vivendo um momento perigoso até de liquidação pelo Banco Central, e finalmente o IPASGO. Respondendo objetivamente o IPASGO, o que existia lá, Cláudio, era uma absoluta falta de gestão. O Instituto arrecadava, a preços de janeiro de 2011, 60 milhões por mês e gastava 72. Então, precisava equalizar... 20% a mais é muita precisava coisa. Equalizar receita e despesa. O IPASGO, a preços, a números de janeiro de 2011, ele tinha 630 mil usuários. Veja você que isso é 10% da população de Goiás. É uma coisa complicada para gerir. Então você tinha duas populações, a dos efetivos, que são os servidores públicos, cônjuges e filhos menores, e a dos agregados, que foi criado através de uma legislação que vem de 2002, aonde você acoplava ao IPASGO parentes consanguíneos e afins até 4º grau. Então, essa população aqui dos titulares, ela gerava uma arrecadação e uma despesa, uma receita e uma despesa. Você confrontava a receita com a despesa, sobravam 5 milhões mês, o que demonstra, de maneira inequívoca, que plano de saúde é um bom negócio. Aí você vinha na população dos agregados, ela igualmente a outra gerava uma receita e uma despesa, e do balanceamento entre um e outra, você tinha um déficit de 12 milhões. Esses 12 vinham aqui e anulavam os 5, e remanescia 7. Esses 7 foram armazenando ao longo de anos e viraram 416 milhões de déficit que o IPASGO tinha quando nós assumimos no dia 3 de janeiro de 2011. Como equalizar essa receita e despesa? Corrigindo a tabela dos agregados, que estava sem correção há 11 anos. Licitamos uma empresa de cálculo autuarial, fizemos a revisão nessa tabela, passamos a ter uma equalização entre receita e despesa. Como pagar o déficit acumulado de 416 milhões, dos quais 304 milhões era com a rede prestadora de serviço, hospitais, dentistas, médicos, ambulatórios, clínicas, laboratórios, etc. Reduzindo a despesa, tomamos algumas medidas até didáticas, como regulamentando número de consultas, não as de emergência e urgência, essas ficaram de fora. Consequentemente, se você regulamenta a consulta, você, na consequência, você tem baixa nos gastos de exame, adotamos medidas duras de contenção de gastos, implementamos uma auditoria nos hospitais, nas UTIs de fiscalização intensa, e ao longo dos meses nós conseguimos chegar a uma economia mensal em torno de 20 milhões. Esses 20 milhões, vezes os 17 meses que nós já dirigimos o IPASGO, foi suficiente para sanar esse déficit acumulado. Então, no dia 31 de maio, depois de amanhã, o IPASGO não terá dívida nenhuma. Ele está totalmente saneado. Vamos à segunda parte da sua pergunta. O governador fez constar, nos seus compromissos de campanha, a entrega do IPASGO à gestão do servidor público. Quando ele determinou que eu fosse assumir o DETRAN, em dezembro de 2010, ele me pediu que fizesse um esforço grande para sanear o IPASGO em 2 anos. Nós gastamos 17 meses para isso. Agora, ele tinha a preocupação, naquela época, de não entregar o IPASGO sucateado à gestão do servidor público. Ultimamente, quando nós fizemos, inclusive,
uma solenidade em Palácio para ele anunciar a liquidação de todo esse déficit, ele me disse que havia acertado com as lideranças sindicalistas, no âmbito do trabalhador público, que eles indicarão uma lista de 5 nomes para que nessa lista ele escolha o novo presidente do IPASGO, cuja escolha se dará ao final do mês de julho. Servidor de carreira? Evidentemente que ele acertou com esses sindicalistas que essa lista quíntupla seria constituída de gestores que tivessem, ao longo da vida profissional, demonstrado acerto nas suas aptidões de gestão. Então, eu acho que assim sendo, ele está pronto para cumprir o compromisso de campanha e entregar o IPASGO totalmente saneado à gestão do servidor público. Tem uma data para isso? Ele me falou em final do mês 7, no mês de julho. Deixa eu só dar um recado aqui para o nosso telespectador. Ontem nós tivemos aqui a participação do Ivan Marques, que é o presidente da Câmara Comercial Brasil-Portugal, e ele anunciou aqui a promoção da Noite Portuguesa, dia 1º, a próxima sexta-feira, lá no Parque Agropecuário de Goiânia. Então, nós dissemos a vocês que nós vamos sortear 4 casais para participar da Noite Portuguesa. Consignação da comida, a entrada lá na exposição agropecuária. Só o que você beber que vai correr por sua parte. Mas essa promoção foi melhorada. Você vai sair aqui da TV Metrópole, numa limousine, numa noite romântica, vai até o Parque Agropecuário e vai descer lá dentro, na porta do estande da Noite Portuguesa, com o seu par, ou com a pessoa que você escolher, né, para levar para o Parque Agropecuário. Você vai participar, a promoção ela é muito fácil você participar. Você pode mandar um MSN para o número Goiânia, você que está nos assistindo pelo computador, você pode mandar também, tá? Goiânia 62, né? E o telefone Nextel é 7811-5914. Você, quando você fizer isso aí, vai mandar uma mensagem de texto, tá aí na sua tela para você participar. Não é esse o número do telefone, não. É 7811, o número de 7811-5914. 7811-5914. Na sua mensagem, você vai nos contar assim, o que você está assistindo na TV Metrópole e se você está assistindo pela televisão ou pelo computador, tá? O nome do programa, assisto pelo computador ou assisto pela televisão. Pode participar também pelas redes sociais. Você pode participar pelo Facebook, curta a promoção e a fanpage do Jornal Metrópole e compartilhe o link em seu mural. Pelo Twitter, siga o canal Metrópole e retweete a promoção. Você fazendo isso, você está participando na nossa promoção. Nós vamos sortear então 4 pessoas com 2 ingressos cada um para a Noite Portuguesa. E você vai ter outra coisa também, se você quiser, sem nenhum problema, acesso ao camarote da atração da noite na pecuária, a dupla João Neto e Frederico, com direito a fazer fotos com os cantores, a conversar com eles, sem nenhum problema, como convidados dos cantores da dupla João Neto e Frederico. Você vai sair de limousine da Rede Metrópole News, vai para a pecuária de limousine, vai ter acesso à Noite Portuguesa com um jantar, com músicas portuguesas tradicionais, com danças portuguesas. Se você souber dançar o fado, fique à vontade, não tem nenhum problema, pode dançar. É uma noite romântica e depois, se você ainda quiser curtir o show de João Neto e Frederico lá do camarote, passa pelo camarim dos artistas e fica no camarote. É tudo isso. Vou repetir para você o telefone 7811-5914, 62 Goiânia, e você diga qual o programa da Rede Metrópole você está assistindo e se está assistindo pela televisão ou pelo computador. Cláudio, pode fazer a pergunta para o nosso convidado. Agora, eu quis começar pelo IPASGO, até porque o senhor tem esse amplo conhecimento e está chegando agora nesse novo desafio profissional, né? O senhor falou de tantas áreas distintas que o senhor atuou aí, mostrando. Eu normalmente falo que Coringa é aquele que não joga nada em posição nenhuma. O senhor está sendo um Coringa que joga bem, até porque entrou e resolveu todas essas situações. Mas é a cor que o cabelo dele ficou também. Pois é, mas o governador não gosta dele, não. Você está vendo? O senhor falou muito bem a questão lá, tem o tal do sistema caiu, quando você vai usar lá, chega e fala, não, o sistema caiu, aí você fica o dia inteiro no Detran. Eu falei isso, eu comecei perguntando lá deve ser aquele 086, 186, quer dizer, você tem que melhorar a tecnologia de informação
com mais segurança, porque ainda há muita denúncia de esquemas de fraude ali dentro, até de quadrilhas organizadas há anos ali dentro, trabalhando. E a outra questão que é o Detran está muito centralizado, está num local só, e aí eu vim pensando nisso quando fiquei sabendo da entrevista. Por exemplo, a gente tem a estrutura do pátio do Serra Dourada que podia ser utilizada para as provas de volante, descentralizando inclusive essa atuação, porque está cada vez pior andar em Goiânia, já que a prefeitura não faz muita coisa por questão do trânsito. Como é que o senhor pensa em enfrentar essa necessidade da descentralização e o senhor diz da questão de investimentos imediatos em tecnologia de informação? Eu acho que o problema da vistoria, eu até concedi uma entrevista a um jornal semanário aqui da capital, onde eu analiso, inclusive, como exemplo, o pátio do Serra Dourada. Essa entrevista está veiculada aí em várias páginas de um jornal. Pode falar o jornal, aqui pode falar o jornal no Popular? Então é o jornal Opção. Opção, Então, eu não sabia que podia falar. Não, aqui a liberdade é ampla, geral e irrestrita. Tá certo. Então, eu analiso esse problema. O que eu acho que precisa, Cláudio, no sentido de analisar, de agilizar o processo de vistoria, é separar os carros pequenos das caminhonetas, dos caminhões e ônibus. Então, descentralizando isso, aquele processo de vistoria vai fluir normalmente. Mas como seria isso? Assim, um dia para cada um? Por exemplo. Não, eu criaria dentro do próprio Detran. Amanhã eu vou receber lá a diretoria da Getop, que vai analisar conosco se há espaço lá internamente para nós fazermos essa separação. Isso inexoravelmente vai provocar agilidade no processo. Esse é um aspecto físico da questão. Um aspecto tecnológico é a compra, aquisição dessas máquinas que verificam esses dados necessários. A vistoria, esquecendo aquele processo arcaico que o Kleber enumerou aqui. Então, nós vamos partir para isso. Então, acho que aí nós teremos um processo bem ágil e bem dinâmico nas vistorias. No que tange a tecnologia da informação, ainda hoje nós vamos fazer uma reunião com as áreas técnicas do Detran e com os demais diretores para nós identificarmos um caminho que vamos seguir no sentido de mudar as plataformas de TI do Detran com vistas à modernização, porque conforme você falou, lá se procurar bem, até o 386 a gente ainda vai encontrar. Então, lá no início eu disse que o Detran é um órgão que não tem problema financeiro, que é um grande supridor de recursos para as necessidades várias do Estado, mas que havia se esquecido de cuidar dele mesmo. Então, nós estamos lá para fazer esse trabalho. Eu espero que ao longo do próximo ano, até meados de 2013, nós teremos um Detran bem diferente do que nós encontramos agora. Presidente, uma última pergunta minha, pelo menos. Esses computadores eles são até convenientes, ter toda a estrutura, parecendo um queijo suíço, a estrutura tecnológica lá, até porque tem interesse de quem mexe com carro finan, com quem clona carro, com quadrilhas que roubam e mudam o carro. Que conversa o senhor já teve com o secretário de Segurança Pública até para dar um respaldo policial, porque se houver esse trabalho que o senhor está dizendo efetivo de ter segurança total, muitos interesses escusos vão ser contrariados. Esses interesses vão ser contrariados, Cláudio, eles existirem em todos os órgãos que eu dirigi. Na Cachego, não vamos recapitular aqui o escândalo, no BEG, na Agência de Fomento e no IPASGO. Então são interesses fortes, são interesses às vezes poderosos, os quais eu não tenho o menor receio de enfrentar. Nunca tive. Aliás, eu gosto de dizer que os meus antepassados não me ensinaram a conjugar o verbo temer. Então eu estou pronto para enfrentar esse desafio e estou pronto para enfrentar esses interesses escusos que porventura existam no Detran. Eles não
atrapalharão em nada o desenvolvimento de trabalho de modernização do órgão. Tá certo. Olha, a gente tem tanta coisa para falar com o senhor e às vezes acontece isso, do programa ficar pequeno. Vamos trazê-lo aqui outras vezes. Sempre, as olhos. Assim, para falar sobre esse processo de modernização, sobretudo, né? Porque é uma coisa absolutamente necessária. O que ocorre é o seguinte, Cláudio, a indústria automobilística, ela modernizou, dando aos órgãos de controle e fiscalização condição tecnológica para fazer uma vistoria num carro em questão de segundos e de forma segura. Só que é aquilo que você falou, não estou dizendo que é aqui em Goiás especificamente, mas a máfia, sobretudo do carro da seguradora, não deixou isso acontecer. Não, e tem outra coisa, o computador, você tem metade da frota sem pagar IPVA e não acontece nada com esse pessoal. Pois é, e a questão do computador... A arrecadação podia ser duplicada com ganhos para o Estado, não só para o Detran, e em função da falta de investimento acho que em TI, internamente o presidente vai a falta de investimento em tecnologia de informação, entendeu? Você tem a frota andando aí e não acontece nada, o cara não paga IPVA há 4, 5 anos e não acontece nada com carro da mesma cor, com placa só de um, põe a placa no outro, anda daqui é da mesma coisa, tudo tem, e há conveniência. Então a gente torce, o senhor vai ter resistências internas lá, eu não gosto de falar do que eu não sei de quem, nem onde, mas vai ter. Mas eu vou torcer muito para o senhor dar conta dessa missão, mas muito, não é porque eu sou seu amigo pessoal, não, é porque o Estado precisa. Pelo currículo que ele apresentou, né, já enfrentou, e ali, cacheg bag era uma questão problemática em governos anteriores aí, com mala saindo de dinheiro, essa coisa toda, foi para campanha, né, mala cheia de campanha, foi para dinheiro. O pessoal hoje não esquece isso, mas a gente está relembrando aqui, são dos bons auxiliares que esse governo tem, né, eu queria parabenizá-lo, conhecer pessoalmente, e principalmente por possibilitar o governador resgatar uma reivindicação histórica dos servidores do Estado, que é gerir o IPASGO. Vários candidatos, vários governadores passaram pelo Palácio Esmeralda, sempre prometeram isso. Falaram isso e não fizeram. E parece que finalmente vai ser cumprido e o senhor tem uma parcela, vamos dizer assim, de culpa nisso. Eu fico muito orgulhoso de ter podido executar esse trabalho que me foi solicitado pelo governador e, ao mesmo tempo, criado um problema para aquelas pessoas que me sucederem na gestão do IPASGO. Porque se o IPASGO entrar num processo de fracasso agora, a sociedade vai entender perfeitamente. A culpa é de gestão, né? Que é absoluta falta de gestão. Muito obrigado por ter vindo. Uma boa tarde, boa sorte. Eu vou torcer demais, né, para que o senhor consiga fazer em menor tempo possível o propósito que o senhor está querendo implantar no Detran. Eu agradeço muito a sua torcida e a oportunidade que vocês me deram de falar aqui sobre o trabalho que a gente vem realizando em prol do povo de Goiás. Daqui a pouco a gente fala sobre o depoimento de Demóstenes Torres. Ele está falando na Comissão de Ética do Senado sobre o seu possível envolvimento com o Carlinhos Cachoeira. Ele está negando tudo. Nós voltamos já já. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau, bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Creme Mel
Giramel, abelhinha Kid Mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Olha, a Rede Metrópole News está com uma promoção para levar você à Noite Portuguesa, que acontece no próximo dia 1º, sexta-feira, lá no Parque de Exposição Agropecuária. Vai ser uma noite com fado, uma noite com músicas portuguesas, enfim, jantar português, decoração portuguesa, e você é o nosso convidado. Nós vamos sortear 4 pessoas com 4 casais, né, para levar o seu par. Sai daqui do canal, do setor oeste, numa limusine, vai até o Parque de Exposição Agropecuária, entra lá e participa da Noite Portuguesa. A entrada, o acesso lá, é R$80 o ingresso, isso tudo é bancado pela TV Metrópole, a limusine também. Você ainda vai poder, caso você queira, assistir o show de João Neto e Frederico, que cantam na pecuária naquele dia do camarote, ter acesso ao camarim dos artistas, conversar com eles, enfim, com tudo, é um verdadeiro passaporte para você circular lá pela pecuária. Para você participar é muito simples, você vai mandar uma mensagem de texto para o telefone Nextel, 7811-5914. É Goiânia, se você estiver fora de Goiânia, você vai colocar o código 62. E aí você já nos informa nessa mensagem de texto qual o programa da Rede Metrópole você assiste e informa também se você assiste pela televisão ou pelo computador, né? Você pode participar também pelas redes sociais, pelo Facebook, curta a promoção e a fanpage do Jornal Metrópole e compartilhe o link em seu mural. Pelo Twitter, siga o canal Metrópole e retweete a promoção. Você fique à vontade, então você pode participar desta grande promoção antecipando o Dia dos Namorados. Você pode até fazer uma sessão mediúnica, sabe como que é, Cláudio? Fazendo uma média com a esposa. Muito bem, gostei dessa uso para essa palavra aí. Não, fazer média, não, para começar a comemorar o Dia dos Namorados a partir do dia 1º, indo nesse jantar romântico com seu par. De uma forma absolutamente romântica, né? Exatamente. E agora a gente fala sobre Demóstenes Torres, Carlinhos Cachoeira, enfim. Nesta manhã, o senador Demóstenes Torres está prestando depoimento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. E ele nega envolvimento no esquema de jogos ilegais, mas afirma ser amigo de Carlinhos Cachoeira. Demóstenes diz que ser julgado pelo que fez e não pelo que disse. Ele quer isso. E em um trecho ele disse o seguinte, assim que ele começou a falar: eu queria dizer às senhoras e aos senhores que todas as autoridades que atuaram nesse inquérito disseram textualmente que eu não tenho nada a ver com o jogo. Devo essa explicação à minha mulher, aos meus filhos e aos senhores.
a partir de 29 de fevereiro desse ano, hoje estamos inteirando 3 meses do episódio. Eu passei a enfrentar algo que nunca tinha enfrentado na minha vida. Depressão, remédio para dormir que não fazem efeito e fuga dos amigos. E talvez a campanha sistemática mais bem engendrada do Brasil. Carlos Cachoeira não tem avião e nunca pagou avião para mim. Esse foi o primeiro texto do que disse Demóstenes no discurso dele à Comissão de Ética, Cláudio. Disse, lógico, querendo se passar de vítima, né, e negando o que os fatos e o que o discurso dele falam. Porque se ele está depressivo, ele pode tomar um vinho daquele de 30 mil reais que ele comprou a garrafa com o cartão do Cachoeira, que pode, inclusive, resolver o problema de depressão dele. Agora, quem fez 300 ligações para o celular? Tinha o celular do grupo, era o número 1 do grupo de 14 escolhidos para ter o celular Nextel dado pelo Grupo Cachoeira. Quem fez 300 ligações chamava Cachoeira de professor, usou cartão de crédito do professor para comprar vinhos caríssimos, que ganhou presentes caríssimos, que ficou dentro do Senado, inclusive tinha até a versão que ele foi tentar ajudar a Cachoeira a implantar o videopoker lá no Paraná e foram expulsos do Palácio, ele e o Cachoeira. Tudo isso é o senhor Demóstenes Torres, então não tem campanha nenhuma engendrada. São os fatos, é o comportamento dele que denigre a imagem de um senador eleito com 2.100.000 votos em Goiás e denigre a imagem do Senado também. E o senador realmente não tem como se defender, né? Aquela coisa, acho que literalmente, batom na cueca, até porque as provas são muito contundentes. Além disso, tem aquele primeiro discurso famoso que ele fez lá se defendendo, que Carlinhos era um amigo, que ganhou um presente de 50 mil reais de casamento e que você diz é bom tom não recusar presentes e que ele não sabia que Carlos Cachoeira era contraventor. Só que toda a atuação dele sistemática nos últimos anos é defendendo ou se propondo a ser lobista em favor de Cachoeira. Então, se ele até o dia daquele discurso atuou como lobista de Cachoeira e naquele discurso ele teve uma súbita amnésia, é um problema de saúde, inclusive. Agora, se está com depressão, muito fácil. Pega lá o Chenin Blanc, o vinho lá, sei lá, o nome Cheval Blanc, vinho de 30 mil reais que ele comprou. Cheval Blanc. Toma uma garrafa que vai ajudar a melhorar essa questão. Pois é, e o presidente da AGETOP, o Jaime Rincon, pediu ontem o adiamento do depoimento à CPMI, que pode ficar para a próxima semana. Jaime Rincon havia sido convocado para hoje, mas houve mudança para quarta-feira. Ele alega ter compromisso, mas por trás do pedido estaria a intenção de evitar a oitiva no mesmo dia de 4 pessoas do grupo de Carlinhos Cachoeira, que hoje vão depor Cláudio Abreu, José Olímpio de Queiroga Neto, Cleibe Ferreira da Cruz e Lenine Araújo de Souza, que, segundo seus advogados, não irão falar. E o Jaime Rincon pediu para não ir. Exatamente, ele fez uma boa coisa até para não ser misturado com esse pessoal que é da estrutura de contravenção do senhor Carlos Augusto Ramos Cachoeira. Ele vai depor na condição de presidente da AGETOP pelo contrato com a Delta e aí não teria que se misturar e até para a imagem pessoal e pública dele não seria bom. E ele conseguiu essa vitória que o preserva de se expor ao lado desses notórios contraventores ligados à Cachoeira. E o Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres, será investigado pelo Ministério Público de Goiás por suposta influência exercida pelo irmão, o senador Demóstenes Torres, a favor das operações de Carlinhos Cachoeira. Mais 42 pessoas também serão investigadas pelo Ministério Público do Estado, entre elas os secretários de Estado. Alexandre Baldi, da Indústria e Comércio, Tiago Peixoto, da Educação, João Furtado Neto, da Segurança Pública e Justiça e o presidente da Agência Goiana do Sistema Prisional, Edemundo Dias de Oliveira, o ex-presidente do Detran, Edivaldo Cardoso, o ex-procurador-geral do Estado, Ronaldo Bica, e a ex-chefe de gabinete do governador Marconi Perillo, Eliane Pinheiro. Todas essas pessoas, todas elas tiveram os nomes envolvidos nas gravações divulgadas pela Polícia Federal de Carlinhos Cachoeira. E além disso, além dessa questão do Ministério Público, nós vamos ter hoje a votação à tarde, aí como o governo tem maioria, muito provavelmente vai ser apresentado, votado e aprovado um requerimento para que o governador Marconi Perillo vá depor na CPMI em Brasília para explicar primeiramente aquela questão da casa, a venda da casa dele é uma coisa muito mais explicada e aí nesse caso, quando você não deve, você não tem que ter medo, tem que partir para o ataque. O governador deveria fazer o que o deputado Santos Júnior fez. O deputado foi lá, falou aquela questão dos cheques, os 10 cheques, recebido no acerto com uma emissora de rádio, tirou cópias dos cheques, apresentou o extrato da conta dele e fez um dossiê dele para se defender e mostrou para cada deputado. O
governador devia fazer o mesmo, mostrar a cópia do contrato de venda, a cópia dos cheques, a cópia do depósito. Dar transparência, até né, para Cláudio? preservar, porque se você não vai para o ataque nesse momento, fica parecendo que você tem alguma coisa a temer ou está escondendo, isso dá margem para a maledicência e para os boatos e mexericos. Então, nesse caso, o governador, nesse momento, deveria partir para o ataque e escancarar a sua vida pessoal, mostrando todos esses documentos, até para se proteger e aí evitar que seja mal falado, como está sendo, principalmente nas redes sociais e no meio político. E novas gravações da Polícia Federal mostram que Carlinhos Cachoeira já comandava uma seção partidária em Goiás desde 2005. É que naquele ano ele colocou Edivaldo Cardoso na presidência do PT do B. E Edivaldo Cardoso era um dos braços políticos de Carlinhos Cachoeira, no PT do B. No PSDB, Vladimir Garcês. Exatamente, mostrou essa matéria, acho que é da Folha de São Paulo, do Estadão, mostrando já a sua ação dentro, a ação partidária, montando uma estrutura dentro de partidos que ia apoiar o seu trabalho parlamentar feito supostamente pelo senador Demóstenes Torres e vereadores em Goiânia, além da estrutura que ele tinha dentro da polícia, que também está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. Nós voltamos em 1 minuto com o JM. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, esteve hoje pela manhã na Câmara Municipal de Goiânia. Ele foi lá para fazer a prestação de conta quadrimestral obrigatória ao prefeito. E lá esteve o repórter Cleidson Silva, que traz para nós agora as informações acerca da visita do prefeito à Câmara de Vereadores. Cleidson. O prefeito Paulo Garcia esteve hoje pela manhã na Câmara Municipal fazendo a sua prestação de contas quadrimestral, quando na oportunidade vários vereadores fizeram perguntas. Na oportunidade, o prefeito anunciou o aumento para o funcionalismo público dividido em 2 vezes para os meses de maio e dezembro e anunciou também a criação de um polo empresarial próximo à Trindade. Estiveram presentes alguns secretários e pouco mais da metade dos vereadores da casa. O prefeito comentou ainda o episódio de ontem na Pecuária de Goiânia, quando o vereador Djalma Araújo do PT forçosamente queria ser atendido pelo prefeito, o que não aconteceu, isso sem agendamento. Consequentemente, ele foi convidado a deixar o recinto pela direção da SGPA pelo fato de ter causado tumulto no local. E essas são as informações de hoje. É com você, Kleber. Ok, obrigado, Cleidson. E olha, a presidente Dilma Rousseff vai enfrentar uma nova batalha, agora com os fabricantes de carro. A presidente quer que as montadoras de veículos no país abram as contas e as margens de lucro. De acordo com ela, o governo dá incentivo para o setor e precisa saber quanto cada uma dessas montadoras está ganhando, até para ter um controle tributário e das ações desses incentivos. Olha, Kleber, realmente uma conta secreta precisa ser aberta no Brasil. Uma matéria de cerca de um mês
do Estado de São Paulo, não recordo o nome do repórter, mostrava que a margem de lucro das empresas no Brasil montadoras é enorme. E aí citava lá no caso específico, mostrava o exemplo de um Honda City, aquele carro sedã pequeno da Honda, dizendo que o carro tem um custo de 25 a 30 mil reais para ser fabricado, 10 mil, 30% ali seria imposto, seria para 40, e mais 10 mil, de 10 a 15 mil num carro de 50 mil reais seria o lucro exorbitante das empresas. Então, o que fez o governo? A partir do momento que o governo dá isenção de IPI, paga do nosso bolso para diminuir o preço do carro, as empresas não mexeram nas suas margens de lucro. Um carro que custava 50 mil caiu para 45, poderia cair para 38, mexendo na margem de lucro, e é isso que a presidente Dilma quer saber, até porque se dá isenção, se dá incentivo fiscal e você não sabe quanto está ganhando, as empresas estão ganhando de 20% a 30% de lucro em cada carro. É uma margem exorbitante e esse dinheiro todo não é investido no Brasil, é devolvido para um pagamento dos acionistas na matriz das empresas, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália ou no Japão. É por aí. E os profissionais de imprensa pedem que o Congresso Nacional aprove rapidamente a criação de uma lei que transfere à esfera federal a responsabilidade de apurar os crimes cometidos contra jornalistas no exercício da atividade. O presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Scheider, destacou que a maior parte dos crimes contra profissionais da área tem motivações políticas e, de acordo com dados da FENAGE, de cada 10 casos de violência contra jornalistas, 6 ocorrem contra os profissionais que cobrem a área política. Somente nos últimos 12 meses, 6 foram assassinados, o que coloca o Brasil na incômoda 11ª posição no ranking dos países mais inseguros para a prática da profissão, logo atrás do Paquistão. Nós estamos perdendo até para o Paquistão. E essa lei precisa ser aprovada para ontem. É terrível a situação. O Celso Schroeder, o presidente da Federação Nacional de Jornalistas, entidade que engloba 31 sindicatos de jornalistas do país. E aí essa é uma luta não só do jornalismo, mas tem que ser uma luta da sociedade, até porque ao federalizar o crime, ele ser investigado pela Polícia Federal, a gente pode coibir essa crescente violência contra os profissionais da imprensa no Brasil e que tenta, dessa forma, com violência, inibir o trabalho correto, democrático e necessário dos jornalistas em bem informar a população brasileira. Na próxima sexta-feira acontece na Pecuária a Noite Portuguesa e você é o nosso convidado para participar desta noite de cultura e romantismo. Vai ouvir um fado ao vivo, dançar uma música portuguesa, comer a autêntica comida portuguesa abacalhoada. Você ainda vai de limusine. Nós vamos sortear 4 pessoas, 4 casais para participarem desta promoção. Você vai de limusine, saindo daqui da sede da televisão no Setor Oeste, indo até o Parque Agropecuário de limusine, vai participar de tudo isso lá na Noite Portuguesa e ainda pode assistir de camarote o show de João Neto e Frederico com acesso ao camarote dos artistas. Para participar, você vai mandar uma mensagem de texto para 62, que é o código de Goiânia, 7811-5914. Você diz o nome do programa que você assiste na TV Metrópole e diz para a gente se está assistindo pelo computador ou pela televisão. Você pode participar também através das redes sociais, pelo Facebook, curta a promoção e a fanpage do Jornal Metrópole e compartilhe o link em seu mural. Pelo Twitter, siga o canal Metrópole e retweete a promoção e você já estará participando. Cláudio, boa tarde para você. Boa tarde, Kleber, boa tarde, telespectadores, até amanhã. Você que nos acompanhou, muito obrigado, nós voltamos amanhã. Vem aí o Esporte Metrópole. Boa tarde.